Welcome to my home. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa série de inglês com texto. Esse não é o nosso primeiro texto que nós estamos analisando, mas vai ser o primeiro neste formato, mais especificamente. E a história que eu trouxe para vocês é a história de Drácula, escrito por Bram Stoker. Essa é uma série muito famosa, é uma série antiga, por sinal. Eu li esse livro quando eu era muito criança, inclusive não tinha essa capa ridícula aqui. Tinha uma capa legal, uma carruagem, um castelo e tal. Mas enfim, nós vamos estudar através de readers. Readers são basicamente livros com a história resumida e com vocabulário mais simples e mais fácil compreensão. E aí nós vamos vendo a dinâmica aqui do texto e eu vou explicando para você e a gente vai praticando em casa. Eu falo daqui e você repete daí, alright? Então, tirando essa capa feia aqui, que existem muitas capas legais, o trabalho, baseado, né, no Drácula, ele teve muitas adaptações para o cinema, adaptações em anime, né? Que a gente pode até conferir na Netflix, inclusive. Então, assim, para mim não ter que ficar traduzindo ou resumindo, né, esquecer muitas nuances importantes para nós entendermos, né, onde que a história se trata e como que o autor ele se baseou para escrever esse texto, esse livro, nós vamos ler aqui as notas introdutórias, Introductory Notes. Introductory Notes. E aí eu vou explicando para você tudo que está acontecendo aqui. Alright. Prince Drácula. Prince Drácula. Príncipe Drácula, tá? The story of Dracula was written in 1897. A história de Drácula, né, foi escrita. The story of Dracula was written in 1897. A história de Drácula foi escrita, lembrando que o verbo to write, né, ele é o verbo escrever, o passadinho dele é wrote e o passado dele é written, ok? Write, o wrote e o written. The author, Bram Stoker, had read about a prince called Dracula. Então, o autor, né, Bram Stoker, ele tinha lido, had read, about, sobre um príncipe chamado Drácula. Dracula was the ruler of a country. Dracula was the ruler of a country. A ruler of a country. Vou pegar aqui o notes. Eu gosto muito das notas autoadesivas. Então aqui, Dracula was the ruler of a country. Quando eles escrevem of a country, tá, dessa forma, o of, desse jeito, na verdade, ele é pronunciado of. Então, nós usamos, né, um recurso chamado linking sounds, que é para conectar as palavras, sempre uma consoante com uma vogal, para manter a fluidez do texto. Então, nós falamos of a country. Of a country. Espero que você consiga visualizar aqui muito bem. Ok? Então, bora lá. Called Transylvania. Então, aqui, olha, Drácula, né, foi o ruler, ele foi aquela pessoa que comandou, que governou um país chamado Transilvânia. In the 15th century. In the 15th
century. Muito legal a gente falar isso aqui, tá? Por quê? Quando nós falamos, tá, em séculos em inglês, nós não falamos o século XV, nós falamos o 15º século. Então, o 15th century, ele é escrito assim, olha, 15th century, 15th century, alright? Transylvania is not marked on maps today. It is now part of Romania. Então aqui, olha, Transilvânia, né, is not marked, não é marcada, né, nos mapas hoje. It is now a part of Romania. É agora uma parte da Romênia. Bora repetir esse primeiro parágrafo. The story of Dracula was written in 1897. The author, Bram Stoker, had read about a prince called Dracula. Dracula was the ruler of a country called Transylvania. In the 15th century, Transylvania is not marked on maps today. It is now part of Romania. Então, a história de Drácula, ela foi escrita em 1897. O autor Bram Stoker, né, had read, ele leu sobre o príncipe chamado Drácula, called Dracula. Dracula was the ruler of a country called Transylvania in the 15th century. Então ele foi o governante de um país chamado Transilvânia no século XV. E Transylvania, né, is not marked on maps today. It is now a part of Romania. Então agora é uma parte da Romênia. Prince Dracula, o príncipe Drácula, was. Was é o passadinho do verbo to be, né? Como que eu falo o passado do verbo to be? Basicamente eu só uso was e were. Was e were, ok? Então, basicamente é o seguinte. Eu uso was para I, he, she e it. E eu uso were para you e para o nosso plural, tá? Were vai para you, we. You também, que eu uso tanto para singular quanto para plural. Se você está seguindo a nossa série aí, né, sobre o English Fundamentals, provavelmente você já deve ter aprendido. E nós, vocês, eles e elas é they. Então, Drácula was, por quê? Porque Drácula é ele. Então, ele é o quê? He, né? He is, ele é a prince. He's a prince. Então, por isso que eu uso was. Alright? Então, Prince Dracula was a very cruel man. Cruel. Não é cruel, é cruel. Prince Dracula was a very cruel man. He killed many people in horrible ways. Ele matou muitas pessoas, many people, in horrible ways. One way, muitas maneiras. One way was to throw them onto sharp points as stakes fixed on the ground. Caramba! Então tá bom. He killed many people in horrible ways. Ele matou muitas pessoas de formas horríveis, tá? Formas horríveis. Então, ways ele vem antes, quando
Porque horrível eu estou dando uma característica, digamos assim, bonito, feio, grande, magro. Então, assim, em português eu falo uma mulher bonita, um homem bonito. Então eu falo a pessoa e falo a característica depois. Em inglês é o oposto. Por que, professor? Porque essa é a estrutura da língua, né? Felizmente é igual relacionamento, aceita que dói menos. One way was to throw them onto sharp points. One way é uma forma, né? Uma forma foi, tá? One way was to throw them, para jogar eles, né? Em coisas pontiagudas, né? Of stakes, então lanças, né? Fixadas no chão. Fixed in the ground. Fixed in the ground. Bora repetir? Prince Dracula was a very cruel man. He killed many people in horrible ways. One way was to throw them onto sharp points of stakes fixed in the ground. Eu tenho many e eu tenho much. Todas as duas, se eu for traduzir em português, vai ser o quê? Vai ser muito ou muita, né? Muito ou muita, nesse contexto. E quando que eu uso um e quando que eu uso outra? Então, many eu vou usar para coisas que eu consigo contar e much para coisas que eu não consigo contar. Como assim? Lembra daquela frase quando eu pergunto how much does it cost? How much does it cost? How much does it cost? Porque eu estou perguntando quanto de dinheiro. Estou perguntando quanto de dinheiro. Não tem como eu falar um dinheiro, dois dinheiro, três dinheiro. Não tem como eu falar. Tem como eu falar a unidade de dinheiro, por exemplo, reais. R$1, R$2. Então, se eu fosse falar quantos reais é isso, how many reais does it cost? How many reais ou how many dollars does it cost? Estaria correto. É por isso que quando a pessoa ama, né, uma outra pessoa, você diz para aquela pessoa I love you so much, porque não tem como você contar um amor, dois amor, três amor, quatro amor e assim por diante, né? Então, o many, né, muito e muita, vou colocar essa nota aqui para ficar aqui linda, maravilhosa. Quando a gente for ler na próxima vez, coloco aqui e nós já saberemos sobre o que estamos falando. Many stories, muitas histórias, were told. Por quê? Porque são histórias. Histórias são o quê? Histórias é they, né? Aqui eu uso were para you, we e they. Alright? They. Então, muitas histórias é they, né? As histórias, é o plural, né? Então, many stories were told, foram ditas, né? Told, ele é o passado do verbo tell, que é contar, dizer, ok? Told é o passado desse verbo, é um passado irregular. Told about Prince Dracula. Então, muitas histórias foram ditas sobre o príncipe Drácula. Lembrando também que as traduções elas nem sempre são literais, elas são adaptadas. The stories were about his cruelty. As histórias, were about his cruelty. Então, nós vimos que o Drácula, eu vou até dar um highlightzinho em cruelty, nós temos que ele era muito cruel e cruelty é crueldade. Quando eu coloco prefixo, né, quando eu coloco sufixo, ty, tá? Eu vou ter um dade no final. Por exemplo, city, cidade, velocity, né?
a velocidade. Lembrando que essa velocidade aqui é uma velocidade de grandeza física. Quando nós falamos de uma velocidade quilômetros por hora, kilometers per hour, nós estamos falando de speed. Speed. Então, o teste de velocidade na internet que você clica lá é speed test. Speed test. Só adicionando essa observação aqui que eu acho que pode ser algo interessante para você. Então, many stories were told about Prince Dracula. The stories were about his cruelty. As histórias eram sobre sua crueldade. To the people he killed. Né? Sua crueldade para com as pessoas que ele matou. Killed. Lembra quando tem um passadinho, né? Então, o verbo matar é o verbo to kill. Ok? Eu coloco o ED dos verbos irregulares, né? E aí eu vou ter o passadinho do verbo matar, que é matou, para as pessoas que ele matou. After his death. Então, death é morte, tá bom? Morte, matar. Olha só, matar é um ato, morte é outra coisa. After, depois de sua morte, after his death, você tem que colocar a língua, né, na ponta dos dentes, é um som soprado. After his death, depois da sua morte, Dracula's grave é a sua sepultura, né, was opened. Vou fazer uma transcrição fonética aqui, é opened, com D mudo. Opened, was opened, but his body, mas seu corpo, his body, was not found. Aqui também, olha, eu posso adicionar mais uma observaçãozinha linda aqui, olha, que é was e not, tem uma contração, tá? Que é wasn't. Vou fazer uma transcrição fonética aqui para ficar mais fácil para vocês olharem. Wasn't. Was not, wasn't. Pode repetir aí. Wasn't. Eu repito daqui e você repete daí. Eu repito e você repete. Vai lá. Was found. Found é o passado do verbo to find, ok? Find é encontrar. Found é encontrado. Was found. Então, bora. Ainda tem um tiquinho ainda. Pra gente repetir. Was not found in the grave. Então, não foi encontrado na sepultura, né? O seu corpo. But his body. Imagina que esse D aqui tem um Rzinho lá, tá? But his body wasn't found in the grave. The people of Transylvania, as pessoas da Transilvânia, believed that Dracula was not dead. Então, as pessoas da Transilvânia acreditaram que ele não estava morto. E aqui nós temos a mesma coisinha, né, que eu acabei de dar um highlight, que é was not, wasn't. Então, the people of Transylvania believed that Dracula wasn't dead. That's cool, eh? Então, pessoal, eu vou encerrar isso aqui por agora, tá? E aí, eu vou fazer só mais uma leitura antes de encerrar, desculpa. E aí, eu vou falar sobre os vampiros, alright? Senão esse episódio aqui vai ficar muito grande, eu não quero estender muito. Então, bora lá. Opa! Então, vamos lá. Introductory notes. Eu falo daqui e você repete daí, alright? The story of Dracula was written in 1897.
The author, Bram Stoker. Então, a história de Drácula foi escrita em 1897. The author, Bram Stoker, had read about a prince. Ou você pode falar tudo junto aqui, about a prince. Ok? About com acento agudinho, about a prince called Dracula. Dracula was the ruler of a country called Transylvania in the 15th century. Transylvania was not marked on maps today. It is now part of Romania. Dracula was a very cruel man. He killed many people in horrible ways. One way was to throw them onto the sharp points of stakes fixed in the ground. Many stories were told about Prince Dracula. The stories were about his cruelty to the people he killed. After his death, Dracula's grave was opened, but his body was not found. In the grave. The people of Transylvania believed that Dracula was not dead. Wow, that's cool, hein? Isso é legal, não é? Algumas vezes eu vou estar lançando algumas expressões, algumas coisas em inglês. Não se sinta ruim caso você não compreenda, tá? O objetivo é esse, o objetivo é que você comece a praticar o seu ouvido, o seu listening, e aí com a prática você vai afinando o seu ouvido, tá? Você vai se tornando mais sensível a um novo idioma, tá? Basicamente, aprender o idioma é desenvolver uma habilidade. Então imagine que você está aprendendo a tocar um instrumento e você está, desenvolvendo a sua destreza, que no caso é com a boca, né? Que envolve a comunicação. Então, bora lá pela última vez. Let's go. Introductory notes. Prince Dracula. The story of Dracula was written in 1897. The author, Bram Stoker, had read about a prince called Dracula. Dracula was the ruler of a country called Transylvania in the 15th century. Transylvania is not marked on maps today. It is now part of Romania. Prince Dracula was a very cruel man. He killed many people in horrible ways. One way was to throw them onto the sharp points of stakes fixed in the ground. Many stories were told about Prince Dracula. The stories were about his cruelty to the people he killed. After his death, Dracula's grave was opened, but his body was not found in the grave. The people of Transylvania believed that Dracula was not dead. E aí, gostou? Se gostou, deixa já o seu like, o seu comentário, compartilha aí e me ajuda a crescer. Thank you for watching e te vejo na próxima, continuando essa série aqui de Drácula, alright? See you and bye for now.